Pessoal. Então, dando continuidade da aula da semana passada, eu até comentei lá, né, que eu ia falar alguma coisa de plágio, mas eu deixei para depois porque já estava ficando bem grande a aula, né? Então, aqui eu vou fazer uma apresentação sobre plágio para que vocês entendam o que é plágio e o que vocês podem fazer ou não no texto final de vocês lá do TCC, né? Então, o que que é plágio? Então, a palavra plágio, ela vai dizer, né, sobre o ato de alguém que copia uma obra cultural, artística, intelectual e afirma que a obra copiada ou parte que foi copiada, né, é de sua autoria. Isso acontece, né, a hora que você então vai escrever um texto ali, você copia literalmente o que foi escrito por um autor, né? Então, lá no artigo, no texto, uma outra monografia que você está lendo, se você copia identicamente, né, ou similarmente, a gente vai ver ali sem fazer a citação, né, a referência, você está cometendo plágio, né? A gente vai ver ali alguns tipos, tá, de plágio ali. O plágio, além dele ser uma atitude desonesta, porque não é você que está produzindo aquele texto, né, aquela arte, aquele produto artístico, né, uma obra cultural, que fere a ética, é também uma prática que é considerada crime, né, passível de punição pela lei que protege os direitos autorais, né, e impede essa violação. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, na hora de você fazer o seu texto, não ter essa similaridade aí com outras obras, textos, né, já publicados, ok? Até para que daqui, né, 10, 15 anos você não se arrependa disso, né, e não venha a ser cobrado por isso, tá? Porque realmente é. Então, o plágio acadêmico, então aqui que a gente está falando, né, é qualquer cópia, seja ela parcial ou total, de algum conteúdo já escrito e publicado, né, sem os devidos créditos sobre essa obra feita, né, pelo autor. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer as referências, né? Então, linkando com a aula passada, tudo aquilo que eu falei das buscas, né, das citações, está conectado. O grande acesso a essas informações disponíveis na internet tornaram as práticas de plágio muito mais frequentes, né, no mundo acadêmico. A gente sabe aí, né, que é muito fácil a gente dar um Google, né, e encontrar muita coisa que esteja nas mãos aí, né? Muito fácil você conseguir informação e acabar cometendo plágio sem querer, né? Então tome cuidado porque o plágio ele é amplo e cheio de detalhes. Então você pode cometer esse erro até sem intenção, né? Tomar cuidado para você sempre dar os devidos créditos, tá? Ou então alguns tipos de plágio que a gente pode acabar cometendo, né? O plágio integral, que é copiar a obra inteira, né? O trabalho na íntegra, sem fazer nenhuma alteração ou fazer alteração no trecho dela, né? E não apresentar a fonte original do texto. Então, se você não fala qual que é, né, aquela fonte que você pegou, você está cometendo plágio, tá? O plágio parcial, então, assim, será não o texto inteiro, né, uma parte inteira que você copiou, mas parágrafos ou frases soltas de um ou mais autores sem as citações dessas fontes. Então, você pega frases de autores e monta um texto seu, né? Isso é um plágio parcial, mas ainda assim ele é plágio, né? Porque você está pegando frases que já foram escritas. Dados de pesquisa sem mencionar a fonte. Então, é muito importante que quando você mencione algum dado, você fale de qual é a fonte que você tirou esse dado, né? Que são instituições, outros pesquisadores, né? Tomar cuidado para não esquecer de mencionar eles no texto, tá? Sempre atribuir de onde você tirou esses dados. O mosaico de plágio, ele vai ser bem similar ali o parcial, né? Que em vez de ser uma combinação de frases, você vai trocar algumas pequenas frases, pequenas palavras ali no meio dessa mistura. Então vamos pegar, por exemplo, pequenos trechos de monografias diversas de autores e uni-los como se fossem um conteúdo novo, com pequenas alterações em algumas palavras.
né? Então, isso é um mosaico de plágios. Então, vamos pegar esse aqui, né, esse exemplo. Então, embora o problema não seja novo, a revolução que a internet proporcionou nas atividades de busca, no acesso à informação, acabaram aumentando o plágio no campo educacional. Os alunos são convidados a executar e entregar exercícios, testes ou soluções para problemas, e todas as informações estão a apenas alguns cliques de distância. Aí eu vou cometer aqui ó, um mosaico de plágios, tá? Eu peguei e juntei essas frases, né, de vários autores e aí modifiquei algumas palavras para não parecer plágio, que são similares, né? Então, o novo mudou para recente, proporcionou muda para possibilitou, plágio foi para cópia, né? Campo educacional, esqueci de grifar aqui, ó, da educação, né? Alunos fica estudantes, executar, realizar. Então, é o mesmo sentido, né? Não, eu não mudei nada, na verdade, né? Eu só fiz um plágio com algumas modificações de palavra. Então, também tem que tomar cuidado com isso, tá? Mudar algumas pequenas palavras ali no texto não é tornar o texto seu, ok? Você tem que pegar as ideias e realmente reescrever, né? E muito facilmente você faz isso de reescrever, quando você lê bastantes textos, né, você consegue ler vários textos e você vai ter uma ideia bem clara sobre aquele tema. E você pode sim citar e referenciar esses trabalhos que você leu, mas você já vai estar bem amadurecido a ideia, né, os conceitos, você vai conseguir facilmente escrever da sua maneira, né? Mesmo que você tire as ideias ali desses autores, tá? Isso é normal. O texto ele tem que ser escrito dessa forma que eu falei, né? Não pegando exatamente o texto que foi escrito por esses autores e copiar, formando um novo parágrafo aí, né? Só alterando algumas palavras. Você precisa escrever realmente à sua maneira, ok? Um outro tipo de plágio que é muito comum são os plágios de elementos especiais, né? Então, quando você encontra uma tabela, uma figura, né? Você não pode simplesmente escanear, tirar um print e colocar lá no seu texto, né? Você não pode fazer isso sem fazer a referência, sem fazer a citação. Você pode sim fazer isso, né? Quando você tem o acesso, então você tem lá um artigo que você quer aquela figura que aquele artigo fez, né, publicou. Você pode tirar um print, você pode copiar, né, essa figura e você colocar a fonte que você fez, né, tirou essa figura. Não é muito elegante fazer isso, né? Normalmente o que a gente faz, você refaz aquela figura, né? Se ela fica com todos os elementos muito similares, né? Você colocou assim exatamente igual que estava, você coloca modificado, modificado de, né? Feito uma adequação da figura que você colocou, né? A fonte, ainda assim você coloca como se fosse da pessoa, mesmo que você tenha reproduzido ela, porque é a mesma figura, né? A não ser que você introduziu informações novas naquela figura. Aí, né, realmente é uma figura que você fez, você trocou o sentido daquela figura, né? Uma outra coisa. Aí realmente não precisa, né? Você fez uma figura nova, claro que baseado naquela explicação, mas você trouxe informações novas, né? Então aí não há necessidade. O autoplágio é o que mais pode acontecer, né? Eu já vi muita gente perguntando, olha, esse texto que eu escrevi não sei aonde, né? Eu posso usar? Se você publicou num artigo científico, né, você precisa citar o seu próprio artigo. Né? Quando você escreve um artigo e publica, você passa todos os direitos de uso, né, de publicação para a conferência, para o periódico, né, para o journal que você fez essa publicação. Apesar de ele ser seu, né, então a autoria ela não é nunca transferível, né, o direito autoral é sempre seu, o uso desse texto, né, ele não é seu. Então você não pode ficar espalhando ele por aí porque você cedeu esses direitos, tá? Então você não pode copiar de você mesmo, no caso, tá?
Então é um problema, isso é bem comum, é bem comum e já me perguntaram isso. Então, se você escrever um texto, ele não foi publicado, né, você não passou isso para ninguém, por exemplo, você não colocou em nenhum banco de dados aí, né, ele ainda é seu, né, você pode reescrever ele em qualquer texto que você for fazer. Uma vez ele estando publicado, aí já é outra história, né? Porque você concede esses direitos aí para outras instituições, né, outras organizações, ok? Então, como que a gente se livra, né, para evitar o plágio, se livra desse problema, né? Você pode fazer uma citação direta, que é a cópia íntegra do que foi escrito por outra pessoa, e colocar aqui, né? Então, muitas vezes você vai encontrar essa citação direta em textos mais da área de humanas, né? Então, que o pessoal discute realmente o que aquele autor disse na íntegra. Então, você realmente coloca isso. Nos nossos trabalhos, é muito difícil você colocar uma citação direta. É até meio estranho você encontrar um trabalho com a nossa área aí, né, que use, né, desse artifício aí que é a citação direta. A gente realiza a citação indireta, porque você vai falar das ideias desses outros autores, né, com as suas próprias palavras. Então, ainda assim, é preciso fazer a citação, porque você está tirando essas ideias, esses dados, né, de outros autores, de outros trabalhos, mas é muito difícil você não utilizar esse tipo de citação, tá? A citação direta, ela acontece nos nossos trabalhos quando você vai fazer ainda uma citação de uma forma. Você reescreve um pouco a maneira que você for fazer, né? Na aula passada, eu comentei lá no Overleaf, né, no LaTeX, tem o barra site e o barra site online. O barra site online seria a citação direta e o barra site seria a citação indireta. Né? Só que como que a gente escreve a citação direta eh, na nossa área? Né? Você coloca, então, o autor tal, né, realizou tal trabalho, tarará, né? Então, você não fala exatamente com as palavras ainda o que o autor fez. Né? A gente utiliza esse artifício para deixar o texto mais fluido. Né? A gente não, em vez de você sempre colocar no final apenas a citação do autor entre parênteses. Tá? Então, é possível utilizar a citação direta, mas ainda com o intuito, né, de dar essa ideia da indireta. Né? A citação direta, da forma mais clássica, aí, né, como eu tenho dito, ela é mais utilizada na área de humanas, né? Porque aí você precisa discutir exatamente o que foi colocado por aquele autor. Então, algumas diretrizes aí que vocês podem seguir, né? O autor deve sempre dar crédito a todas as fontes que fundamentam diretamente seu trabalho, né? Isso eu falo, acho que desde o dia 1 aqui, né? Você precisa colocar as citações, né? Quando você traz uma ideia nova, uma discussão nova, um dado novo, você tem que pôr a citação, né? A fonte. Não apenas reorganize essas palavras do autor original, que nem eu falei, né? Você não pode simplesmente trocar as palavras e aí formar um texto novo, porque na verdade não é um texto novo, você está fazendo só um mosaico, né? Um plágio parcial. Quando se resume um texto alheio, o autor deve procurar reproduzir o significado exato das ideias ou os fatos apresentados pelo autor original, né, que deve ser citado. Então, isso aqui que eu estou falando é a citação indireta. Então, você vai colocar que alguns trabalhos realizaram uma comparação entre tal e tal método. E aí você pode colocar entre parênteses esses trabalhos. Então, você está fazendo, né, trazendo uma discussão nova, uma citação nova. Estou dando um exemplo qualquer aqui. Então, quando estiver descrevendo o trabalho de outros autores, né, o autor deve confiar, não deve confiar, né, em resumo secundário desse trabalho. Então, se alguém citou um trabalho em algum artigo que você está lendo, esse artigo citou o Cilano e falou que o Cilano disse tal coisa, né, essa é a ideia. Você não pode falar, então, que o Cilano disse tal coisa, né? Porque
você não leu o trabalho dessa pessoa, né? Você então precisa ir até o trabalho dessa pessoa e ver se realmente ele falou aquilo. Porque às vezes, muitas vezes, né, você está pegando a interpretação de um outro autor, né, sobre esse trabalho fonte, que na verdade ele errou essa interpretação. Né? Isso pode acontecer. Então, é necessário consultar a literatura original, tá? Então, a última dica, né, que eu posso dar, existem várias ferramentas aí online para identificar plágio, ok? Mas eu não confio muito nelas, tá? Muito difícil você. Às vezes você escreve um texto, ele vai indicar lá que tem plágio de tantos por cento, né? Ou às vezes ele não indica. Então eu não confio tanto nessas ferramentas, né? Existem algumas ferramentas que são pagas e talvez eu acho que são um pouco mais confiáveis aí, né? Que provavelmente tem um trabalho mais árduo em cima para sempre atualizar eles, essa base de dados, né? E como é feita essa comparação para encontrar plágio, mas quando você está fazendo o seu texto, né, você não precisa se preocupar com isso, né, em tentar utilizar essas ferramentas. Basta que você siga essas diretrizes, né, não realize nenhum texto copiado, né, você não vai copiar nenhum texto. E se você fizer alguma transcrição, né, você faça a citação de modo correto aí, né? Se você precisar fazer realmente uma citação direta, né, mas não há, como eu falei, né, necessidade nos nossos trabalhos, né? Então sempre os textos são interessantes que você escreva com as suas palavras, então você não vai ter problema nenhum com plágio, né, se você fizer a citação correta, né? Bom, gente, dessa parte de plágio é isso. E aí eu vou entrar agora um pouco na parte de metodologias, tá? Então até mais, até o próximo vídeo.